Boa noite a todos. Boa noite a você, querido internauta aí que está nos acompanhando pelas plataformas digitais da AD, YouTube e Facebook. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Douglas Lopes, faço parte da Sociedade Espírita Lírio do Vale e da ADEPA, que é o órgão de divulgação da doutrina espírita, que já está há bastante tempo aí e temos programas de TV e rádio. Na TV nós temos todo domingo o programa espírita Quarta Dimensão e está nas plataformas digitais. Na rádio nós temos há mais de 25 anos o programa espírita Terceira Chamada. E o Raio do Sol faz parte de algumas instituições que nós fazemos visitas, nós realmente nos confraternizamos, fazemos valer a palavra unificação. E uma vez por mês, um membro da ADEPA vem aqui ao Raio do Sol trazer, lógico, uma palavra, mas isso tudo de acordo com a casa ela que traz o tema para nós, e nós estamos aqui. E aí, eu tenho meu pai, 82 anos, não, 82, é 81 anos, e aí ele diz, vai passar ao vivo? Eu disse, não, pai, mas talvez eu grave para ele ver a palestra. Não só o papai, mas tem muita gente que nos acompanha nas redes sociais, não só eu, como os expositores que gravam as palestras. Por quê? Porque tem gente que ainda é meio pé na frente, pé atrás com a doutrina espírita. Não vou no centro espírita, não, isso é coisa de macumba, ou então não entende ainda o que seja o espiritismo. E nós, da ADEPA e algumas instituições espíritas, nós procuramos levar através das redes sociais o conhecimento do espiritismo. Tanto no Facebook como no YouTube, nós estimulamos as pessoas a compartilharem as palestras, o qual nós também compartilhamos de outras instituições. Tá? E hoje o tema é bastante significativo, né? Falando sobre o perdão, como adquirir a cura interna. E é uma coisa interessante que isso daria um congresso de 3 dias com debates exaustivos e o assunto não se esgotaria. E tem muita gente que navega nas redes sociais, sabe querendo o quê? Como é teu nome? Alexandro, né? Muita gente navega nas redes sociais querendo a varinha de Harry Potter. Eu quero sair de tal problema, eu quero ser feliz. Eu quero a palavrinha mágica para que eu me torne feliz. Inclusive, no círculo de amigos meus, eu sempre fico recebendo, olha Douglas, esse tema é bom, essa mensagem é ótima e tudo mais. Aí quando eu faço uma análise psicológica da pessoa, a pessoa está para mais de 10 anos perturbada e ainda não mudou. E tem gente que está há mais de 30 anos dentro do espiritismo e ainda não se encontrou em termos de paz. Mas o que está havendo com o espiritismo? Será que não está muito claro o que os espíritas estão falando? Em parte, tem muita gente aí que não está fazendo o dever de casa. Não está fazendo o dever de casa. Por quê? O senhor Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, dá cada tópico, porque é um compêndio de 1019 questões, com 1019 respostas atribuídas aos espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, eles dão tópicos tão simples para a gente se tornar feliz. E por que a gente não leva? A gente fica observando as pessoas dizerem que para ser feliz
basta seguir Jesus. É uma verdade. Não segue Jesus, beleza. Eu estou há 50 anos seguindo Jesus e nada. O que está havendo, meu amigo? Lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, nós buscamos fazer valer a doutrina espírita. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina de Jesus. É Jesus dentro de casa. Não é. Não é Jesus dentro de casa. Em primeiro lugar, quem criou a doutrina espírita foi o senhor Allan Kardec. A gente precisa estar familiarizado com a nascente das coisas. Foi uma pesquisa que ele realizou em inúmeros fenômenos que estavam acontecendo na época. E aí ele chegou a conclusões, porque ele era um pedagogo, ele era um cientista. E ele diz a si mesmo, para as coisas novas, termos novos. Chamaremos a essa nova ciência de doutrina espírita ou espiritismo, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Parte introdutória do livro dos Espíritos. Naturalmente, aqui tem pessoas que já leram o livro dos Espíritos. Não vou pedir para levantar a mão, mas tem gente que já leu o livro dos Espíritos. Vocês sabem quantas vezes Kardec falou o nome de Jesus no livro dos Espíritos? Vocês sabem quantas vezes? Não sabem, mas eu vou dizer para vocês. Allan Kardec, querido internauta, falou uma única vez de Jesus no livro dos Espíritos. Olha só. Mas o Espiritismo não é Jesus redivivo? Não é. O Espiritismo é a ciência, que tem por objetivo analisar o mundo material e o mundo espiritual. Kardec só falou de Jesus uma única vez no livro dos Espíritos, quando ele faz a pergunta: haverá para nós um guia ou modelo? Porque os Espíritos estavam falando para ele de muita perfeição, que nós podemos chegar a uma perfeição. Nós podemos. E Kardec, como um bom pedagogo e pesquisador, disse, mas será que a gente consegue realmente ser tudo isso que os Espíritos estão dizendo? E ele faz a pergunta, que é a questão 625, que os estudantes do Espiritismo sabem, gostam de falar. Guia e modelo. Aí os Espíritos dizem Jesus. Só. Depois ele vai discorrer em outros assuntos. E aí a gente fica pensando, então, quem é essa figura, Jesus, dentro do Espiritismo? É o guia, é o modelo, mas não a solução. Porque quem dá a solução somos nós. Porque quem criou o problema não foi Jesus, fomos nós. E aí, no livro dos Espíritos, Allan Kardec começa a fazer questionamento aos imortais para querer saber, de fato, se é fácil nós nos desenrolarmos daquilo que nós causamos. Tanto é que tem uma questão que é a 909, que é a dor de cabeça de muitas pessoas que não querem mudar. Você sabia que muitos de você aí, e muitos de nós, só não somos felizes porque a gente ainda não quer? Ah não, Douglas, mas eu quero ser feliz. Não quer não. Porque se quisesse ser feliz, prestava bastante atenção nesta questão. Gravem bem, 909. E eu vou tentar ser fiel a ela. Poderia sempre o homem, através dos seus esforços, vencer a sua má inclinação? Olha, Kardec jogou pesado, poderia sempre. Então quer dizer que sempre a gente está com dor de cabeça e preocupado. Então pergunta, poderia sempre o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu acho que os espíritos deveriam estar bem à vontade, ou sentado ali espiritualmente, para responder essa questão para Kardec. Sabe por quê? A primeira fala dos espíritos, sim, e fazendo movimentos
insignificantes. Olha ali, meu amigo, não sou eu, Douglas Lopes, que estou respondendo, são os espíritos. Sim, mas fazendo movimentos insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Os espíritos não colocam, o que lhes falta é a força de vontade, porque a gente gosta de colocar dificuldade em tudo. A gente gosta de colocar força titânica em tudo. Mas não precisa força titânica para ser feliz. Basta a vontade. E aí, quando a gente pega o personagem Jesus, quando Jesus vai propor a cura para qualquer pessoa, ele diz: tu crê? Ele faz a pergunta, ele lança a condição. E a pessoa diz: eu creio. Então pronto, a tua fé te salvou. Ah, mas eu faço isso há 30 anos, há 40 anos. Jesus, nas minhas orações eu digo: Jesus, me salva, me cura. E aí, quando Jesus, na acústica da nossa consciência, tu crê? Ah, eu creio. Já fizesse movimento simples? Já, eu não estou orando para ti, mas Jesus não precisa de oração. Jesus precisa de oração? Não precisa. Então, o Espiritismo, que fique bem claro, é a ciência da investigação. É uma característica do Espiritismo, é essa: investigar. Porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nós somos feitos para a felicidade. Está acontecendo alguma coisa? Eu vou ter que investigar, porque está meio errado isso daí. Eu, há mais de 50 anos, estou no Espiritismo. Porque eu nasci no lar espírita, mas não é porque eu nasci no lar espírita que a gente já sabe e conhece muita coisa, não. Tem que ter um esforço próprio, porque tem gente que nasce no lar espírita e não é espírita, mas nós não. E eu sempre me questionei quanto a essa questão do ser humano. Buscar entender e por que o ser humano passa muito tempo em estado de perturbação. Não era para estar. Não era para estar. Ah! Mas tu fala isso porque tu não estás passando o que eu estou passando. A resposta é simples: porque eu não procurei. Se você está passando o que está passando, é porque constantemente você fica procurando o problema. E aí vem aquela análise do senhor Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da indulgência. Sede indulgente para com o teu próximo, mas severo para contigo. Muitas pessoas não é severo para consigo. Sabe o que as pessoas dizem? Algumas dizem: mas eu não fiz nada. Oh, meu Pai do céu, então Deus fez tudo errado, está tudo errado na lei de Deus. A pessoa não fez nada e está sofrendo. Quando você começa a fazer a pessoa pensar naquilo que ela está fazendo, ela tem um choque existencial. Ou ela aceita e busca mudar, ou ela não aceita e continua sofrendo, mas um dia aquilo vai sair. Ela vai sair daquela situação. Pode ser nesta reencarnação ou será em outras reencarnações. Mas fato é que na questão 909, os espíritos, veja bem, gente, não é nem Kardec, nem o Douglas, são os espíritos. Eles dizem sim, e fazendo movimentos insignificantes. O que falta é a vontade. Tanto é que eles não dizem: o que falta é tu ter confiança em Jesus. Tirem Jesus da jogada. Nós temos que parar de colocar Jesus nas nossas enroladas. Jesus, ele tem um papel muito grande no planeta Terra, como guia e modelo, como educador, não como solucionador dos nossos problemas. Quem vai solucionar os nossos problemas somos nós, fazendo movimentos e às vezes simples. Não adianta eu ficar aí pelas internets da vida assistindo palestras, áudios de autoajuda, se eu não faço movimentos de melhoria. E tanto é
que o que mais tem nas redes sociais é gente falando que você vai conseguir. Aí quando você pergunta qual é a dica, não, tenha confiança, a ladainha é a mesma. E a pessoa continua o quê? O mesmo problema. Detalhe, e algumas pessoas ficam mais perturbadas ainda, porque constantemente ficam procurando isso, em vez de fazer o quê? A mudança. E aí, nós vamos trazer pequenos casos de como eu posso mudar, como eu posso me tornar feliz. Porque não basta aqui essa coisinha linda da dona Celestina Barroso Lopes, o nome da minha mãe, viu? Essa coisinha, chegar aqui e falar, diga aí, mas ele não disse nada, falou o que todo mundo fala. Não! Nós somos o laboratório. Cada um de nós temos experiências notáveis para chegar diante do espelho e dizer, dá para fazer. Dá para fazer. E os benfeitores espirituais, eles sinalizam que não basta ter só confiança em Deus. É necessário estudar o quê? As suas leis. Mas eu tenho que ficar encroado em livros, em internet? Não. Como é estudar as leis de Deus? Vivendo, observando e aprendendo. O Espírito Isadora de Boá diz assim mesmo, que nós devemos sim conhecer Deus, porque nós somos seus filhos, somos de origem divina, mas acima de tudo nós devemos buscar conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então por isso eu não posso jamais dizer que eu não fiz nada, porque se está acontecendo alguma coisa com você, você está inserindo dentro de uma lei de Deus. E qual é a lei de Deus que eu estou inserido? Por que não está dando nada certo para a minha vida? Eu que amo Jesus, eu que oro. E o problema sempre é o mesmo, falta de entendimento da lei. Falta de entendimento até desse personagem chamado Jesus ou Cristo. Veja lá, queridos internautas, Kardec só falou uma vez no nome de Jesus no livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos é a obra basilar da doutrina espírita. E tem gente que não sabe estudar o livro dos Espíritos. Por isso que até hoje se considera o quê? Um obsediado. Por isso que até hoje continua tendo pesadelo. Por que eu tenho pesadelos? Ah, não sei, eu oro. Tudo bem, meu querido, esse rapaz é demais. Deixa bem aqui. Por que todo dia quase eu tenho pesadelo? Já investigou por quê? Não, mas eu oro toda noite, sempre a mesma. Não, tem que investigar. Tem que investigar. O que é a noite dormida? O desdobramento. O corpo necessita renovar as energias. Enquanto algumas células renovam as energias, eu, enquanto espírito imortal, vou fazer a minha caminhada aonde? No mundo espiritual. Livre dos despojos carnais, eu vou caminhar no mundo espiritual. Você já procurou saber aonde você vai no mundo espiritual? Eu não sei, só sei que eu tenho pesadelo. Pois é, é sinal que você vai atrás das suas companhias. Porque existe uma lei chamada lei de afinidade. Uma lei que eu estudo sempre, busco entender. É por isso que eu sou alegre, inclusive até nas dificuldades. Toma, te dou galão. Quem manda tu fazer o movimento errado? Eu estou sofrendo a consequência de uma lei. Qual é a lei? A lei de ação e reação. O toma lá, dá cá. E aí o Espiritismo diz o quê? Que nós temos que ser o nosso laboratório, investigar o que é que eu estou fazendo de bom ou o que é que eu estou fazendo de ruim. Ah, não! Mas eu só faço coisas boas. É hipocrisia, você já está fugindo. E no planeta Terra, ainda não é um planeta angelical. Nós somos o quê? Espíritos ainda em processo de evolução. Então nós temos o quê? Pequenas falhas no caminho.
Quando você atribui muita perfeição, não, mas é porque eu sou perfeccionista. Quebrou a cara. Porque nenhuma árvore é reta por igual. Ela sempre tem as suas curvas. A natureza nos dá sinais de como ela funciona. Uma revoada de pássaros, eles vão reto, mas eles vão... Tanto é que Albert Einstein já veio falar o quê? Do espaço curvo. Então, quanto mais eu estudo as leis de Deus, eu me colocando dentro do contexto, eu vou me encontrando e identificando o que é que eu estou fazendo de movimentos equivocados. Eu sou o meu próprio laboratório. Então, para que você realmente tenha dita cura, que eu acredito que quando eu botar, viu, meu amigo, lá na internet, esse tema, todo mundo vai querer ver, porque eles vão querer, vai ver o Douglas está mostrando a varinha de Harry Potter. Que nada! Se a varinha de Harry Potter está com você, a chave está com você, nós estamos dando tópicos para mostrar como é que eu encontro essa paz interior. Porque dá para encontrar. Porque na questão 909, os espíritos dizem que dá, ixi, dá, tranquilo. Imagine, né? Tranquilo, Kardec, tranquilo. Basta movimentos insignificantes, basta a vontade. E às vezes Kardec insiste na questão. Mas é tão difícil, quando tu queres. Se tu querer investigar, tu vais encontrar onde é a falha. Semana passada, eu sempre estou me defrontando com pessoas que são verdadeiros desafios da nossa inteligência. Porque quando uma pessoa chega perto de mim, meu amigo, diz assim mesmo, eu não consigo porque tu não queres. E quando ela diz assim mesmo, mas tu fala porque tu sabe o que eu passo. Lógico, eu não procurei, foi você que procurou. Eu começo a rebater. Porque senão a pessoa nunca vai acordar no que ela está fazendo. E aí, algum tempo atrás, já faz bastante tempo, eu acho que o conhecimento está atualizado. Mas eu ainda fico com o que eu li pela primeira vez. Tu sabes, em média, quantas vezes uma mulher fala durante o dia palavras? Em média. Não dá, pois é, mas teve um doido que conferiu. Em média, a mulher fala 5.000 palavras por dia. Olha só. Já falou muito, né? E tu sabes em média quantas palavras o homem fala por dia? 3.000. Isso porque a mulher tem a mente multifórmica, o homem tem a mente focalizada. E aí a gente fica pensando, poxa, existem cientistas pesquisadores para tudo. Lógico, porque eles querem encontrar o quê? A solução de um problema. Por que que o homem... Olha só, por que que o homem muitas das vezes se irrita com a voz da mulher? Vocês já repararam que tem um chamado daquela mulher tão antipática? Não é verdade? Não é verdade? Isso quando ela fala... Veio um cientista e pesquisou por que que alguns homens acham a voz da mulher antipática. Porque nós temos um defeito de fabricação, nós homens. Nós temos um processador aqui na mente que custa a processar a voz feminina. Olha só. Nós custamos a processar. Por isso que depois o homem vem, minha velha, me desculpa aquilo que eu te fiz. Minha velha, deixa eu estar nervoso. Não é às vezes o nervosismo. É o defeito de fabricação do corpo humano. Ou vocês acham que o nosso corpo já está perfeito? Não está, não. Nós ainda estamos em vias de aperfeiçoamento. Vocês sabiam disso? Por isso que tem gente malhando aí. Gente malhando para ficar o quê? Perfeito. Mas ainda não está perfeito. Mas isso, essa questão da malhação vai ter o seu reflexo na próxima reencarnação. Por quê? Porque se eu cuido do meu corpo, eu estou refletindo essa beleza no corpo do perispírito. E aí o perispírito
Ele se apura, na próxima reencarnação, não se preocupe que muitos vão ser um Leonardo DiCaprio desse da vida. Certo? Ou outro qualquer ator hollywoodiano. Ou as mulheres, né? Também, vamos cuidar do corpo. Temos que cuidar do corpo. Porque o esforço que eu faço, a beleza que eu coloco dentro do corpo, vai refletir no perispírito e automaticamente. Então, o nosso corpo de carne ainda não está perfeito, nós ainda temos defeito de fabricação. Então é por isso que alguns homens se irritam com a voz feminina, porque o processador ainda não está do jeito. E sempre ao longo da reencarnação que nós vamos apurando. Agora veja bem, se não existisse pessoas que investigassem isso, muita gente não iria mudar. Muita gente não iria mudar. Quando você conhece, você muda. Então, se você tem irritabilidade, se você tem algo contra o seu próximo, não é muito orar que vai resolver o problema, não. Tem que saber o que está por trás da situação. Porque o Espiritismo é a ciência da investigação. Daí que nós encontramos dentro do Espiritismo o quê? A comunicabilidade com os Espíritos. A ciência de saber que eu posso me lembrar o que eu fui no passado. Vocês sabiam disso? E lá vem tu querer mexer com os espíritos. Eu não estou mexendo com os espíritos, estou mexendo com a sua individualidade. Você sabia que você sabe que foi em algumas reencarnações passadas? Se alguém lhe disse ao contrário, é porque não conhece o Espiritismo. Porque nós temos dentro de nós intuições, reflexos condicionados de lembrança. Tem gente que não gosta de açúcar. Não, tem gente que não gosta de Coca-Cola, né? Desde pequeno, eu não gosto de refrigerante. Tem pessoas que são assim, né? Eu não, já gosto, sou jovem ainda. Adoro uma Coca-Cola. Mas também eu não sou exagerado. Mas eu conheço crianças que não gostam de tomar refrigerantes. Eternidade. Por que essa criança não gosta de alguma coisa lá no passado que não era Coca-Cola ou qualquer, fez mal para ela e ela identifica pelo cheiro. Nós identificamos pelo odor, pelo cheiro, pela sensibilidade, aquilo que nos faz mal. Mas como se eu só tenho essa vida, eu nunca vivenciei? Lembranças anímicas. Espiritismo é maravilhoso. Eu tenho um sobrinho, ele tem 11 anos. Desde quando ele se entende, ele adora feijão. O homem gosta de comer feijão. Pode ter a iguaria mais bela aqui, mas ele vê um prato de feijão e ele vai. Mas de onde vem isso? Lembranças anímicas. Então, quando nós começamos a olhar para nós vamos identificando o que é que tem que ser ajustado. Não é Jesus que vai ajustar. Jesus é o guia e modelo. É o guia e modelo. A solução é o meu movimento. Então não vale eu ficar dizendo que eu ficar muito orando vai resolver o problema. Não. O que vai modificar, o que vai lhe trazer a felicidade é você mudar. Então vamos lá. Então foi contado, na época, não sei se já está mais atualizado, não sei se a mulher deixou de falar mais, né? Não sei se também aumentou, mas 5 mil é a mulher, 3 mil o homem. E aí eu comecei a me interessar também pela estatística, como é bom nós fazermos o levantamento quem eu sou. Porque eu vou trabalhar o quê? Aquilo que tem que ser modificado em mim. Porque tudo que eu faço tem um reflexo. A lei de ação e reação. Vocês já ouviram falar nessa lei? É a terceira lei de Newton. Ação e reação. Eu estou pisando no chão. Vocês sabiam que o chão está me empurrando para cima? Sim, Douglas, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Funciona conosco. A força que eu gero, tanto nos movimentos como nos sentimentos, terá uma força contrária vindo até mim. Olha só, meu Pai do céu, isso é Espiritismo. Porque o Espiritismo é a ciência, são as ciências unificadas. Então tudo que eu faço gera uma força, e essa força irá encontrar
outra força que virá para mim. Ah, então tu estás dizendo que toda dor de cabeça, toda desgraça que está acontecendo na minha vida, é eu que estou gerando em gênero, em número e grau. Mas eu não fiz nada nessa vida, eu sou um santo, eu sou uma santa. Vem o Espiritismo e diz, só que você não tem que se olhar só nessa vida. Você é alma imortal. Você está em mais um estágio de experiência no corpo de carne. Você é um acúmulo de experiências. O que você fez lá atrás ainda está computado em você. E virá. A mesma coisa. Se eu faço uma ação agora, de forma errônea, aí ninguém sabe, só eu sei, mas enganei os otários. Não é assim que dizem? Enganei os otários. Beleza. A pessoa desencarna inclusive com missa de sétimo de um ano, morreu um santo, mas tem a próxima reencarnação. E na próxima reencarnação virá essa força contrária, daquilo que eu procuro. E aí o Espiritismo nos faz pensar, então pera lá. Então quer dizer que o que não está dando certo para mim, em algum momento eu plantei. Mas eu quero saber. Veja pelos reflexos diários na sua vida. Exemplo, tem gente que adora gritar com os outros. Nervosinho da vida, nervosinha da vida. Está gerando o quê? Uma força, que vai encontrar o quê? Outra força. Ah, mas eu sou assim mesmo. Pois é, por você ser assim, você está sofrendo a lei de ação e reação desde o momento que nasceu. Por que não mudar? Por que não? Questão 909. Basta fazer movimentos insignificantes. E aí sempre encontramos pessoas médiuns que sofrem de dores de cabeça torrenciais. Ah, é porque eu sou uma esponja. Vocês já ouviram falar na figura da esponja? É um mito que se criou dentro do Espiritismo. Vocês sabiam disso? Não, é porque você é uma esponja. Não é porque você é uma esponja. Porque você ainda vibra no mal. Como é que eu, sendo médium, eu não ando gritando na rua? Aliás, vocês já ouviram falar assim, olha, surgiu um rapaz bonito, filho da dona Celestina, careca, gritando ali na Almirante Barroso? Não, eu sou médium e ando normal. Vejo os espíritos, converso com ele, mas eu não me sinto perturbado. Por quê? Frequência, hábito. A figura da esponja, afirmo e reafirmo com dados científicos da atualidade, que o Espiritismo é a ciência da investigação. Esse negócio de dizer que você é uma esponja, isso é mito que criaram dentro do Espiritismo. Tem que acabar com isso. Temos que acabar com isso. Mas então o que acontece? Eu estou bem, de repente estou em casa, fazendo meu salgadinho, sabe? De repente eu me sinto mal. Mas você já se conhece como você pensa? Como você aciona o gatilho? Nós, quando Jesus disse a si mesmo, vigiai, ele não disse orai primeiro, ele disse vigiai. É para vigiar mesmo. Porque mesmo que me passa despercebido algum movimento meu, o reflexo vem. Então, de repente, tem gente que tem ataque, começa, ai, eu não sei o que está acontecendo. Então é sinal que você não está se observando muito. Temos que analisar. E aí eu cheguei com um amigo, que ele começou há pouco tempo lá no Lírio do Vale. Então ele chegou com essas manias espiríticas aí. Eu sou uma esponja, eu só faço coisas boas, eu quero o bem para os outros, eu só peço a Jesus para trabalhar e nunca que conseguia dormir direito. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí, vamos investigar, meu amigo. E aí eu pude perceber que ele se aborrecia com facilidade com as pessoas. Com facilidade. Mas ele não discutia com as pessoas. Ele não discutia. E aí eu fiquei, não, tem alguma coisa errada ali. Aí, quem é familiarizado com as obras de André Luiz e Filomeno de Miranda, sabe que existem muitos atendimentos espirituais que não são realizados na carne, são realizados fora, em espírito, pelo desdobramento do sono. Sabe por quê? Somos um contínuo na evolução. Você não pode se olhar só como ser encarnante.
Você tem que se olhar como ser espiritual. Você trabalha no mundo espiritual. Você apronta no mundo espiritual. Você tem que saber disso. Não é que você vai ficar todo o tempo com um cara de santo na rua. Não, vamos viver alegremente. Vamos sorrir. E aí, eu perguntei para os espíritos, o que está acontecendo com esse cidadão, que ele já está 3 meses no lírio, e ele diz que não fica bom. Eu digo, olha, é culpa dele. Mas por que é culpa dele? E olha só como é a lei de ação e reação. É ação e reação. A boca consegue ficar calada em muitas situações, na verdade, mas a mente não. Então tem pessoas que dizem assim, pô, mas esse cara é muito chato, insuportável ele. E sorriu o Douglas, tudo bem, eu estou acreditando que a pessoa está me amando. Mas aí na cabeça está dizendo, ô bichinho enjoado. Nós conversamos mentalmente, nós criamos mentalmente. E aí o mundo espiritual chegou comigo, eu já passei para ele. E eu pedi autorização, só não vou falar o nome da criança, porque está na carne. Eu disse, rapaz, eu achei que foi muita graça no mundo espiritual. Quando chegou esse dado dele, eu disse assim mesmo, meu amigo, por dia, em média, quantas pessoas tu manda ir para bem longe? Só não vou falar o palavrão, né? Porque tem gente que está conversando, vai, não sabe, porque ele é nervosinho, ele cria padrão vibratório para ele. Ele disse, você sabia que em média por dia, quando você está no seu estado normal, você lança impropérios mentais para uma pessoa de 3 a 5 vezes. Hein? Não, para quem parecer na posição da cara, bicho, vem embora, sai lá, deixa eu ver, sandália. Sabe, joga o quê? Desdém, malícia e tudo mais. E aí, quando ele estiver invocado, quando ele está invocado, sabe de quantas impropérios ele joga por dia, quando ele está invocado, de 15 a 20. Ah, meu Deus, mas isso aí é aprendizagem para nós. Eu disse assim, agora vamos lá ler. Eu estou conversando com o Alexandre, né? Estou conversando com ele. Aí eu estou dizendo assim, ele está dizendo, ô Douglas, meu amigo, você é maravilhoso. Eu fico dizendo, tá besta, não sei o que. Mentalmente, eu estou lançando energia negativa. Eu não estou sendo agradável com ele, mas ele está sendo agradável comigo. A energia que eu jogo para ele, faz assim, vai buscar o retorno. Então jamais ele vai me passar porque ele não está na frequência. Por isso que nós jamais podemos dizer, foi fulano de tal que jogou praga para mim. Não. Às vezes a pessoa está muito bem, mas é você que lançou uma vibração, e essa vibração vai buscar a lei do retorno, a lei de ação e reação. Quando eu falei para ele ficou nervoso com ele mesmo. Então quer dizer que não é espírito. Bom, tem a ação às vezes dos espíritos, mas tem a ação da lei do retorno vibracional. Nem tudo são os espíritos. E aí? Vou buscar Jesus? Não vai, porque já jogou. O que é que eu tenho que fazer? Mudar o comportamento. A cura interna, meus filhinhos da internet, a cura interna começa pelo nosso padrão vibratório e a nossa maneira de pensar. É como nós vamos agir com o próximo, porque nós estamos regidos por leis, lei de Deus. Não é muito orar, mas com o pensamento voltado, mas vai dar certo, cairão 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais a recitar a Bíblia. E o coração, como é que está vibrando? A lei volta, a lei volta. Eu quero ter um sono tranquilo, tenho muitos pesadelos. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que ela não tem pesadelo? O Espiritismo diz. O Espiritismo, mas o que é para ti, não é para mim. Eu tenho que saber o que é melhor para mim, porque as pessoas têm uma maneira de dizer que toda a terapêutica funciona com todo mundo. Não, nem sempre. Sabe por que não funciona, meu jovem? Sabe por quê? Porque estamos em graus de evolução diferentes. Eu tenho que conhecer qual é o meu grau de evolução, para eu saber qual é a lei
qual é o movimento que eu tenho que fazer. Por isso que a literatura espírita é riquíssima. Temos que estudar o espiritismo, nós não temos que ficar fincados fazendo orações ininterruptas e sendo um constante obsediado. O espiritismo não nos ensina isso. O espiritismo é a ciência da investigação. Está acontecendo alguma coisa, eu tenho que investigar o porquê que está acontecendo. E aí, o que foi que aconteceu? Vamos lá, mais uma história. Vocês gostam de história? Porque se você não, tá bom, está contando muita história. Mas é bom, né? Quando eu era mais jovem, tinha cabelo. Quando eu era mais jovem, eu tinha pesadelos terríveis, certo? E aí eu tenho pesadelos. E aí, quando se tem pesadelos, o que é que a alma faz? Quer voltar direto para o corpo, não é verdade? E às vezes até fica gritando, fulano, o que foi? Mas tem alguma coisa errada aí. Eu não posso só apanhar no mundo espiritual, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi que eu chamei o espírito Isadora de Boar. Ele disse, Isadora, esses pesadelos já estão me incomodando. Onde é que tu estás, menina? Estás namorando muito no mundo espiritual, porque ele é o nosso anjo da guarda. Ela disse, não, a culpa é sua, a culpa minha, Isadora. Mas eu sou espírito, não, a culpa é sua. Você não tem o hábito de orar no mundo espiritual. Eu? Mas por que eu não tenho, Isadora, o hábito de orar no mundo espiritual? Porque está lá em Kardec, nos livros. Quando nós saímos do corpo, nós ficamos livres. Sabe, o corpo é um peso. E já pensou? Quem gosta de festa, de balada, assim, sabe, gosta de dançar, quando tem festa aqui no Raio do Sol, chega o bichinho ficar comigo, toda a vontade. Nós ficamos todos sassariceiros no mundo espiritual. Mas não queremos saber de dificuldade. Eu vou, eu nado e tudo mais. A alma, ela é livre. E pouco ela olha para o seu eu enquanto evolução. O que acontece? Quando tu estás nas tuas caminhadas pela tua livre e espontânea vontade, alguns desafetos teus espirituais vêm ao teu encontro, porque tu está vibrando na mesma frequência. E o que acontece? Tu cai na frequência deles. Aí eles te atormentam. Mas eu não quero mais que isso aconteça. Volte a pensar coisas boas no mundo espiritual. Mas como, Isadora? O que você faz na carne. Procure coisas boas. Sim, mas como é que eu vou... Aí vem a pergunta, né? A pergunta das... Mas como é que eu vou fazer se eu não me lembro? Né? Tem gente que gosta de colocar assim a dificuldade. Gente, a gente tem que parar de colocar a dificuldade. Se eu não estou entendendo, eu pergunto então para o espírito, ou para o médium, ou para o dirigente. Não, agora o senhor vai ter que me explicar. O senhor começou a conversa, vai ter que me explicar. A mesma coisa eu fiz com a Isadora. Isadora, me ensina o melhor exercício para eu fazer oração no mundo espiritual. É muito simples. Quando você for dormir, você ora. Não se preocupe em terminar a oração. Mesmo que você esteja sonolento, continue orando, vibrando, para que você chegue no mundo espiritual orando. Olha só. Então, um exemplo, filho. Pai nosso que está no céu, santificado. Pum! Aí eu acordo no mundo espiritual, santificado seja o teu nome. Aí eu trouxe da carne um hábito saudável para o mundo espiritual. Que às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que trazer do mundo espiritual para a carne. Não, se nós estamos na reencarnação. Por que a gente está reencarnado? Para aprender. E tem muitas coisas que nós aprendemos, em termos de valores morais, é na carne. Por isso que tem gente que tem pesadelo, porque não faz no mundo espiritual o que está aprendendo na carne. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a orar, certo? E eu comecei a me lembrar que eu acordava no mundo espiritual orando. Aí ficou melhor, olha só. E aí o que foi que aconteceu? As primeiras experiências, quando eu vi os espíritos correndo atrás de mim, eu ficava no mundo espiritual, Pai nosso, Pai nosso. Aí eu vinha suavemente para o corpo e acordava, sabe como? Orando. Olha a terapia. Olha a ação. E aí eu falei para o amigo, porque todo mundo reclama de que tem pesadelo, viu? Eu digo, faça isso, porque deu certo comigo, vai dar certo com você. Porque nós temos que parar
de ser um ser duplo. Não, nós somos uno. Você sabia que nós somos uno? Nós somos espírito, num processo contínuo de evolução. Eu estou evoluindo na carne. Quando eu durmo, eu estou evoluindo em espírito. É isso que eu tenho que me conhecer. Então, todos nós devemos ficar atentos com as leis de Deus. Uma coisa muito interessante dentro do Espiritismo é que as pessoas dizem, não, mas tem que estudar, tá? O senhor Allan Kardec, na parte introdutória do Livro dos Espíritos, ele diz, o Espiritismo é de fácil compreensão. Desde o leigo até o sábio pode entender perfeitamente. Basta o quê? A vontade. Lá nos bons espíritas, né? Todo mundo, tem gente que decora. Não, o espírita, amai-vos, instruí-vos, e faz aquele negócio. Eu fiz uma palestra recentemente, lá no Cetrasol, está nas plataformas digitais, bons espíritas. Muito interessante. Porque quando tem palestras assim, que todo mundo faz, eu preciso estudar, porque eu não quero falar a mesma coisa. Olha, eu estou vendo aqui que ninguém está cambaleando, porque a pior coisa quando você vai fazer palestra tem alguém puxando o chão, porque não está aprendendo. Então, às vezes tem gente que vem e fala a mesma coisa. Então vamos orar, Pai nosso, obrigado, Senhor, não aprendeu nada, eu gosto de estudar. E aí quando me foi proposto a palestra aos bons espíritas, eu chamei o espírito Luís de Vasconcelos. Sabe quem foi Luís de Vasconcelos? Foi um grande espírita, ele que promoveu a Caravana da Fraternidade. Passou pelo Brasil todo. Hoje ele que coordena o trabalho de TV e de rádio. Ele e a Isadora. Então, vocês pensam, quem acompanha o Quarta Dimensão, vocês podem ver que é uma sequência, o programa tem início, meio e fim. E o palhaço Chantilly faz a temática dele, eu não sei o que ele está apontando, não sei o que ele vai abordar. Aí tem uma revelações do tempo e do espaço. Quando eu vou montar o programa, meu Deus, é um sentimento. Só que terminar esse raciocínio do Luís. Aí eu disse, Luís, é uma palestra que vai falar sobre os espíritas. Eu não quero me tornar hipócrita, dizer de uma moralidade que eu não tenho, dizer que... Não, fale assim, eu vou lhe ajudar. Quer conhecer a palestra? Então vamos lá no canal do YouTube. E aí o que acontece? Eu não posso me eximir, aí está lá nos bons espíritas instruídos. E lá nesse item mesmo, o Kardec diz, para se entender o espiritismo, não precisa ser uma mente sobre-humana. É simples. O espiritismo é algo tão simples. Faça sua pergunta, meu anjo. Pergunte. Não, o programa Espírita Quarta Dimensão, ele vai todo domingo, às 19 horas, pela TV Grão-Pará. Tá? Mas também é passado simultaneamente no YouTube e Facebook da DECA. O endereço é fácil, AD-PA. Aí vai aparecer o que está vendo. Para lá todos os programas, tá? Quem perdeu, olha, agora essa semana foi maravilhoso. Foi maravilhoso, nós discutimos tudo. Obsessão, quem leva obsessão lá? Quem é? Criança. Tem o blog do Palhaço Chantilly, elas estão falando agora sobre obsessão, fascinação, subjugação. Pensa que sou eu que falo? Essa garotada veio potencializada. Aí a gente pega, adapta ela ao conhecimento espírita. Vale a pena. Não é um programa para aparecer o rostinho da Dona Celestina aqui, o filho da Dona Celestina. Não, nós temos compromisso com o espiritismo. As pessoas da DEPA têm um compromisso com o espiritismo. Chega de reclamar, gente. O espiritismo é tão maravilhoso, é tão bom ser espírita. Tanto é que quando se cria muito rito dentro de uma casa espírita, aquele que é perturbado não sai da perturbação. É uma coisa interessante. E para finalizar, eu sempre costumo dizer a figura de Jesus. Jesus, olha, é amigo mesmo. Jesus é amigo, mas não vai resolver o teu problema. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Se você souber estudar a figura de Jesus, ele vai te mostrar as leis de Deus. Jesus vai te mostrar as leis de Deus. E Kardec
faz um estudo bem aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese. Mas uma coisa interessante, sabe o que eu acho? Que Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. Vocês sabiam disso? Quando alguém chega, o que foi, minha filha? Pegou um fora do namorado, da namorada? Então vai rezar. Não. Agora, faça prece, faça... Não, Jesus não disse isso. Sabe o que Jesus disse? Tranca-te no teu quarto. E em secreto conversa com o Pai. Porque ele tudo sabe. Jesus mandou chamar ele. Quando você estiver preocupado, mesmo que tenha um amigo ou amiga, aquela pessoa de confiança, mas tem coisa que está doendo, que o amigo não vai entender. Aí Jesus chega e diz assim, tranca-te no teu quarto. E em secreto conversa com o Pai. Porque ele tudo sabe, tudo vê. Quem foi na história da humanidade que encurtou o nosso relacionamento com Deus de uma forma tão sábia? Eu não conheço nenhum, a não ser Jesus. Não conheço nenhum. E aí vem o Espiritismo nos colocando diante da nossa imortalidade. O mundo espiritual somos nós também. Nós somos o mundo espiritual. Eu sou espírito. O Espiritismo vem nos colocar na área da imortalidade, resgatando o que Jesus já havia falado. Vós sois deuses. O que eu posso fazer? Olha só, vós sois deuses. O que eu posso fazer? Pode fazer. Então, se eu quero ser feliz, eu posso ser feliz. E aí vem o Espiritismo falando da reencarnação, da mediunidade, das leis de Deus. Certo? Tu sabias, eu vou te dizer uma coisa, fica só contigo, tu vai te orgulhar. Tu és único no universo. Não existe uma fotocópia em ti. E o mais interessante, tu tem uma individualidade. Ninguém adentra a tua individualidade. Ninguém. Pode estar 1000 espíritos aqui, pode estar 1000 pensamentos, mas ele só entra em você se você quiser. Isso eu aprendi há pouco tempo de uma forma muito metodológica pelos espíritos. Tenta imaginar, gente, você é única. Você, vem vírus, vem bactéria, pode entrar no corpo, mas a tua individualidade é tua. Tu é única. Que é uma coisa maravilhosa. Então, se eu quero ficar saudável, depende de quem? De quem, gente? Não valeu a palestra. Depende de mim. Depende de mim. Porque eu sou esse individual. Se eu quero ser infeliz, depende de quem? De mim. Então vamos ser felizes, tá bom? Agradeço a todos, tá? E é sempre bom estar aqui nessa casa. A você, querido internauta, vá viralizando aí, que é bom. E repetindo novamente o canal. AD-PA, tá bom? Lá tem muita coisa boa. Vocês vão adorar, tá? E se não ficou alguma coisa bem clara, é só perguntar para ele. Por isso que ele está aqui.